No vídeo de hoje nós vamos falar sobre frações. A fração tem dois termos, numerador e denominador. O numerador indica quantas partes foi consideradas do inteiro ou pintada. O denominador indica em quantas partes foram divididos o total ou o inteiro. Na nossa questão, nós temos a fração que representa a parte colorida da figura é 1/6, 3/4, 1/5 ou 5/6. Então, eu vou observar em quantas partes a figura foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A quantidade de partes é o denominador. Denominador, 6. Quantas foram pintadas ou consideradas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos a fração 5/6, que corresponde à letra D da questão. Dividi em 6, pintei 5, 5/6. A fração que representa a parte colorida da figura é 1/4, 3/10, 3/16 ou 5/16. Observe que a figura não está dividida em partes iguais. Olha, tá vendo? Você observa que ela não está em partes iguais. Então, você completa. Se ela estiver incompleta, você completa. Se você prolongar, a figura vai ficar dividida em partes iguais. Toda a figura dividida em partes iguais. Pronto. Agora sim, então você completa. Em quantas partes foi dividida a figura? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É o denominador. Quantas foram pintadas? 1, 2, 3. Então, a fração que representa a figura é 3/16, que corresponde à letra C. 7 meses do ano é. O ano tem 12 meses. O ano está dividido em quantos meses? 12. Então, o denominador é 12. 7 meses do ano. Quantos meses foi considerados? 7. É o numerador. 7/12, que corresponde à letra B. Na questão 4, o número misto é igual a. Número misto porque nós temos a parte inteira, 2 inteiros e 3/8. Então, aqui nós temos um número misto, tem a parte fracional. Então, é igual a que fração? Todo número misto representa uma fração imprópria. Quando é que a fração é imprópria? Quando o numerador é maior que o denominador. Vamos transformar de que forma? 2 inteiros e 3/8. Conserva o denominador 8. Multiplica esse denominador pela parte inteira da fração, a parte inteira do número misto. 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. E soma com o numerador, mais o numerador. Então, 8 vezes 2, 16, mais 3, 19. Fração imprópria, 19/8, que corresponde aqui à letra C. Agora, vamos falar de adição e subtração entre frações. Adição e subtração entre frações só acontece quando os denominadores são iguais. No caso, nós temos, o desenho está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas partes estão pintadas de abóbora? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 nonos. E quantas partes estão pintadas de lilás? 1, 2. 2 partes das 9 partes. Então, qual é o resultado de 5 nonos somado com 2 nonos?
Na adição entre frações, conserva o denominador da fração e soma-se os numeradores. 5 mais 2, 7. 7 nonos. Quantas partes foram pintadas? 5 de abóbora, 2 de lilás, que dá um total de 7 partes das 9 partes. 7 nonos. Calcule 5 décimos somado com 3 décimos, conserva o denominador e soma os numeradores. 5 mais 3, 8. 8 décimos. No exemplo B, nós temos 3 oitavos mais 2 oitavos mais 1 oitavo. Conserva o denominador 8 e soma 3 mais 2, 5 mais 1, 6. 6 oitavos. Nós temos o desenho dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nonos. Menos, e dessas 5 partes, quantas eu estou retirando? 2 partes das 9. Então, 5 nonos menos 2 nonos, conserva o denominador e subtrai 5 menos 2, 3. Quantas partes eu tenho agora pintadas? 1, 2, 3. 3 partes das 9 partes. 3 nonos. Calcule 15 trezeavos menos 6 trezeavos. Conserva o denominador 13 e subtrai os numeradores. 15 menos 6, 9. 9 trezeavos. No exemplo B, eu tenho 12 dozeavos menos 7 dozeavos. Conserva o denominador e subtrai os numeradores. 12 menos 7, fico com 5. O resultado, 5 12 avos.